A palestrante desta sessão é Samile Vance, professora associada da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e membro do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação de sua universidade. Desenvolve pesquisas na área de comunicação científica, com ênfase na produção de indicadores científicos, bibliometria, colaboração científica, análise de citação, análise de co-citação e rankings universitários. Nossa moderadora será a professora Mônica Carvalho, quem vocês tiveram a oportunidade de conhecer na abertura do evento. Caso você tenha perdido a mesa de abertura, dê uma olhadinha lá depois, tudo bem? A live estará disponível aqui no canal. Boa palestra para você e até breve. Alô, bom dia a todos. Professora Samile, bom dia. Bom dia, Mônica. Prazer em te conhecer. Isso. Posso subir a minha tela já? Também. Sim, por favor. Isso, tela compartilhada. Tá, consegues ver então? Sim, pode começar. Tá ótimo, então. Bom, primeiramente agradeço, então, ao convite de vocês, o convite do Gustavo para participar, então, dessa mesa e desse evento, que é um evento que eu considero super importante e super pertinente, né, para o momento atual. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a publicação científica e o desempenho das universidades brasileiras nas avaliações em geral e especialmente nos rankings internacionais. Então, a avaliação da ciência é um tema já bastante antigo, ela caminha junto com a história das próprias revistas científicas, né? As primeiras revistas científicas que se tem registro é o Journal de Savants, que foi publicado em 1665 em Paris, no mês de janeiro, e essa é tida como a precursora da divulgação científica, porque ela era uma revista que trazia não só resultados de pesquisa científica, mas também fazia uma divulgação em uma linguagem mais popular para o público leigo, né, para as pessoas não cientistas, não pesquisadoras. E a Philosophical Transactions of the Royal Society, que também foi publicada em Londres naquele mesmo ano, porém em março, né, 2 meses depois do que o Journal de Savants, e a Philosophical Transactions, essa sim, é considerada a primeira revista científica e é uma revista que está até hoje em andamento, né, ela segue sendo publicada. Então vejam que desde 1600, quando a gente tem o lançamento das revistas científicas, começa a ter avaliação por pares, então já nessa época, especialmente na Philosophical Transactions, que tinha então uma vertente mais científica realmente, os manuscritos, eles eram já naquela época inspecionados pelos membros, especialmente os membros da Royal Society, né, que faziam recomendações ao editor, então já havia, né, desde o seu lançamento, uma espécie de avaliação. Porém, o termo, como a gente conhece hoje, né, revisão por pares, ele foi tomar forma, né, e ganhar importância junto à comunidade científica agora no século XX, né, quando começou a se utilizar esse termo e esse termo começou a se popularizar, então, entre os pesquisadores. Além dessa avaliação por pares, então, que já é algo que os pesquisadores estão comumente, já estão acostumados, né, a lidar, a conviver na sua rotina cotidiana, porque essa avaliação por pares ela é feita nos artigos científicos que a gente submete para pesquisadores, ela também é feita em projetos de pesquisa que a gente submete para
instituições de fomento à pesquisa. Então, os pesquisadores já estão acostumados, né, a essa avaliação por pares, e de uma forma geral, a avaliação da ciência como um todo, ela também começou a ganhar importância nos últimos anos, porque começou a haver uma preocupação coletiva, né, por parte de diversos países, uma preocupação com o financiamento das pesquisas e a efetivação dessas pesquisas na sociedade. Qual é a eficiência que essas pesquisas têm na sociedade? Os resultados são realmente aproveitados ou não são? São úteis à sociedade ou não são? Então, a avaliação da ciência começou a ganhar importância para que se otimize, né, recursos financeiros, para que se possa orientar a concessão desses recursos e desses apoios, né, que as instituições dão aos pesquisadores de uma forma mais racional, enfim, determinar quais são as áreas que são as áreas mais importantes, que precisam de maior financiamento, que precisam de um incentivo para o seu desenvolvimento dentro de um país. Então, de maneira geral, esse incentivo, né, e esse estímulo à avaliação e aos processos avaliativos, eles passaram a acontecer em todos os países do mundo, né? Não é algo que a gente vê só aqui no Brasil. Essa avaliação da ciência, então, esses processos avaliativos, eles podem se basear em duas tipologias básicas, né? Que seria uma avaliação por métodos qualitativos e uma avaliação feita por métodos quantitativos. A avaliação qualitativa é a avaliação feita por pessoas, né, feita pelos pares. Então, o peer review, ou a avaliação por pares que eu comentei há pouco, que é aquela avaliação que as revistas científicas promovem, né, seus artigos submetidos, e também o trabalho através de pareceristas ad hoc, né, de pareceres ad hoc, ou pareceres que são enviados por comissões que fazem parte de instituições de fomento, de reitorias de universidades, enfim, existem várias instâncias, né, dentro da universidade, dentro do Estado como um todo, através das fundações de apoio, e no Brasil, por exemplo, através das instituições nacionais de fomento, e claro, se pensarmos internacionalmente, também diversas empresas públicas e privadas, né, que fazem financiamento à pesquisa e que contam com pareceres ad hoc ou pareceres vindos dos membros, né, dessas instituições de fomento, e que são pareceres qualitativos, né, são compostos de texto, de informações que são feitas a partir da leitura dos projetos e dos manuscritos submetidos. Já a avaliação quantitativa, ela é uma avaliação que se baseia em números, né, e aí, basicamente, se baseia nos indicadores bibliométricos. Os mais conhecidos entre nós são os indicadores de citação, né? Todos nós sabemos o que é uma citação, quando o nosso texto ele é citado por alguém e eu começo a pontuar, então, citações, né? A partir da citação surge o fator de impacto, o site score, o índice H, diversas métricas de citação que também vêm ganhando bastante popularidade e vêm sendo usadas, então, para avaliação quantitativa. Aqui no Brasil, nós temos, então, essa avaliação feita pelas próprias instituições de ensino superior, pelas próprias universidades, através das secretarias de avaliação ou das reitorias de pesquisa, né? O Ministério da Educação também realiza uma avaliação que é bastante comum para gerar anualmente o Índice Geral de Cursos. A CAPES realiza a avaliação quadrienal dos PPGs, essa também é uma avaliação que todos nós conhecemos. Essa avaliação quadrienal se baseia em uma ficha de avaliação, que normalmente muda, né, a cada quadriênio, sofre pequenas alterações, ou dependendo do quadriênio, uma grande alteração, e a CAPES também utiliza o QUALIS, que é outro sistema de avaliação bastante conhecido, é um instrumento que serve para avaliar a produção científica dos professores vinculados aos PPGs e que ganha uma importância bastante grande, né, aqui no Brasil. E, por fim, em um nível internacional, os rankings universitários também são considerados uma instituição que realiza uma avaliação
das instituições de pesquisa. Eu vou tentar comentar brevemente um pouco sobre a avaliação feita pelo Qualis, né, e sobre os rankings, a avaliação feita pelos rankings universitários, com o intuito de mostrar para vocês os indicadores que essas duas instâncias de avaliação utilizam para compor o seu sistema avaliativo de pesquisa. Né? A ideia é tentar mostrar para vocês, então, qual é o tipo de trabalho, qual é o produto, né, desenvolvido pelo pesquisador, que é um produto que tem um peso importante, né, nessas avaliações. O Qualis, então, é um sistema, um instrumento, né, que foi criado em 1998 pela CAPES, e a intenção, então, do Qualis, desde o princípio, é realizar uma avaliação dos programas de pós-graduação brasileiro, mensurando, então, as revistas científicas utilizadas pelos pesquisadores dos PPGs. Tá? Com o passar dos anos, né, desde 1998 até os dias atuais, o Qualis ele foi ganhando outras finalidades que não são as finalidades para a qual ele foi criado. É importante a gente atentar, né, a esse detalhe, que o objetivo do Qualis é servir para uma avaliação da produção científica dos PPGs brasileiros. A classificação no início ela era feita em nacional e internacional, nos estratos A, B e C, também com o passar dos anos isso foi sendo modificado, assim como os critérios que foram sendo utilizados por cada área do conhecimento foram se modificando a partir dos anos. Atualmente a gente tem em prática, né, o chamado Qualis Referência, que foi lançado em 2019, no ano passado, então foi lançado pela CAPES. O Qualis Referência, ele traz uma alteração bastante relevante, né, no formato e nos critérios de avaliação do Qualis. A CAPES, com esta proposta, ela buscou critérios mais objetivos que permitissem a comparabilidade entre as áreas de avaliação. Ou seja, até então nós tínhamos, no Qualis 2016, nós tínhamos vários estratos, várias avaliações para uma mesma revista, né, estratos imputados por várias áreas do conhecimento, aquelas que publicaram em uma determinada revista, e neste modelo de Qualis Referência, a gente vai ter, então, critérios únicos, objetivos, e que permitam, né, essa comparabilidade entre áreas de avaliação. A CAPES também coloca como um requisito, né, um critério importante, a questão da internacionalização, né, ao escolher alguns indicadores quantitativos internacionais importantes, né, a CAPES está atentando, então, para a internacionalização da pesquisa brasileira. Bom, em que se baseia, então, esse Qualis Referência? Se baseia numa classificação única, então, a partir de agora, a revista ela vai ser avaliada por uma única área do conhecimento, que é aquela área que mais publica naquela revista. Essa é a ideia de classificação por área-mãe, né? A área-mãe é aquela que tem 50% de toda a produção em uma determinada revista é considerada a área-mãe daquela revista. Tá? Isso é bastante importante para revistas que são um pouco interdisciplinares, onde várias áreas do conhecimento publicam, né, naquela revista. Então, nesse momento, vai ser escolhida uma única área, que vai ser chamada de área-mãe, com base, então, no quantitativo de produção que essa área tem naquela revista. Esse Qualis Referência, então, ele vai ser utilizado, vai ser um extrato imputado por essa área-mãe e que vai servir para avaliação de todos os PPGs, né, que publicaram nessa revista. Então, a revista passa a ter um único extrato a partir de agora. Os indicadores bibliométricos utilizados, né, propostos pela CAPES, então, é o fator de impacto, que é um indicador de impacto bastante tradicional, criado na década de 60 pela base de dados Web of Science, né? O Site Score, que é um indicador de impacto
equivalente, né, ao fator de impacto, porém ele é o indicador de impacto da Scopus, que é a base de dados concorrente. Entre Web of Science e Scopus, a gente tem aí as duas bases de dados multidisciplinares representativas, né, são as bases mais conhecidas e tradicionalmente mais famosas, né, para pesquisadores que trabalham com estudos bibliométricos, e elas detêm, então, a indexação de várias revistas científicas do mundo todo. E o índice H do Google Acadêmico. O índice H também é um indicador de citação bastante relevante, utilizar o índice H do Google Acadêmico é particularmente importante para as áreas das ciências sociais e humanidades, que são áreas que são pouco representadas nas bases internacionais Scopus e Web of Science. Então, a CAPES propõe o uso do Google Acadêmico para atender um pouco a demanda de áreas que não estão representadas nas bases internacionais. Seja por diversos fatores, né, pela questão da própria área do conhecimento. Essas duas bases, Web of Science e Scopus, elas têm um foco maior em ciências exatas da Terra, biomédicas, deixando de lado, então, a produção científica das ciências sociais e humanidades. A questão do idioma é um idioma que pesa também, porque essas áreas costumam publicar muito em português, e as bases têm uma preferência pela indexação de revistas em inglês. Então, existem, entre esses, outros fatores que prejudicam um pouco as ciências sociais e humanidades. Bom, quando a gente fala em rankings universitários, né, uma outra forma de a gente fazer a avaliação da produção científica, a gente vai se deparar novamente com esses indicadores. Tá? Isso que é importante que a gente observe e que a gente reflita um pouco. Então, os indicadores de citação e os indicadores de produção científica também são indicadores muito importantes nos rankings universitários. Os rankings, então, eles ganharam importância no cenário nacional e no cenário internacional, porque é uma forma, né, de se analisar a performance das universidades, considerando que os rankings constituem um instrumento que reduz a um único indicador um conjunto de fatores, né, que refletem a importância, a tradição, a relevância de uma determinada universidade no cenário internacional. Então, a redução em um único indicador é um fator que facilita o entendimento dos rankings universitários, especialmente por parte de famílias, né, que buscam uma universidade para os seus filhos estudarem, dos próprios alunos que tentam escolher a melhor universidade numa determinada área para estudar. Então, a redução, né, desses fatores, que são fatores complexos, que indicam a qualidade das universidades, a redução a uma tabela classificatória facilita muito o entendimento, e essa é uma das razões pelas quais os rankings ganharam tanta importância. Eles são utilizados hoje, então, além de utilizados pelas famílias, pelos alunos, pelos professores que buscam um local para se empregar, né, eles também são utilizados para a definição de políticas científicas para a gestão das universidades, né. Esse é um dado bastante importante. Eles foram criados, são antigos, né, apesar da gente ter esse formato, que é o formato atual dos rankings da tabela classificatória, ser um formato recente. A gente tem o primeiro ranking lançado em 1983, lançado por uma revista. A gente tem a data de 1870 como a primeira data de uma classificação de universidades, num formato um pouco diferente desse que a gente vê hoje, mas observem que essa ideia de fazer uma classificação de universidades, ela já é bastante antiga. Aqui no Brasil, o nosso histórico é um pouco mais recente, né? Alguns autores indicam o Exame Nacional de Cursos, o PROVão, que foi criado em 1996, como o primeiro exemplo de ranking universitário de tabela classificatória. E a partir, então, dessa data, de 1996, outros exemplos foram surgindo, né? O ranking universitário da Folha, que é
o exemplo mais popular aqui no Brasil, é o maior ranking que nós temos, depois a gente fala um pouquinho sobre ele, e mais recentemente, em 2014, o Brazilian Research Ranking, que foi um ranking criado pelo CWTS, que é o laboratório que é responsável pelo ranking de Leiden. A diferença desse ranking é que ele avalia também instituições de pesquisa, além das universidades. Esse ranking, ele foi lançado e recebeu inicialmente algumas críticas e está em banho-maria, né? Ele não está sendo trabalhado no momento. Bom, os rankings são bastante controversos, né, no contexto atual. A gente tem diversas vantagens que são mencionadas e diversas desvantagens, né, diversos problemas que são apontados. O principal deles é o fato de que as universidades, quando se fala de maneira internacional, nós temos cenários muito diferentes para as universidades. Então, universidades são localizadas em cidades, em contextos, em regiões específicas, algumas buscam atender as necessidades daquelas regiões, algumas têm um foco muito mais tecnológico do que acadêmico, algumas têm um foco muito mais na extensão, na relação com a comunidade onde ela está inserida, do que um foco em pesquisa científica. Então, todo esse contexto, dificilmente ele consegue ser abrangido de uma maneira igualitária, com parâmetros que são iguais, utilizados para o mundo todo. Tá? Esse é um ponto bastante importante. Uma outra grande controvérsia e crítica que se faz aos rankings é o fato de que o país de origem da universidade ele exerce uma influência bastante grande na pontuação que a universidade recebe nos rankings universitários, especialmente aqueles rankings que utilizam pesquisa de opinião para compor a sua pontuação. É evidente, né, é bastante fácil de a gente entender que as universidades mais antigas, mais tradicionais, de determinados países do mundo, aparecem mencionadas nas pesquisas de opinião com maior facilidade. Um detalhe importante sobre os rankings universitários é que existem já pesquisas no mundo demonstrando que os rankings eles estão sendo utilizados para a gestão universitária, e eles vêm influenciando gestores de universidades, influenciando líderes, né? 76% dos gestores universitários reconhecem utilizar rankings para monitorar o que outras instituições do seu país estão fazendo, e 40% dos gestores reconhecem usar os rankings para avaliar a validade de convênios de cooperação. Esse é um dado bastante importante e que eu acho que confirma a importância de a gente discutir os rankings um pouco mais aqui no Brasil. As nossas universidades brasileiras, no momento em que não estão aparecendo em rankings internacionais, podem deixar de ter esse reconhecimento no momento de um reitor, de um gestor de uma universidade internacional firmar, né, assinar um contrato, um convênio de cooperação, de colaboração com uma das nossas universidades. Uma outra grande crítica que se faz aos rankings é o fato de que alguns deles não revelam os dados brutos, né, a maioria deles não revela os dados brutos, as pontuações obtidas, então faz com que seja difícil as universidades olharem para os seus resultados e compararem os seus resultados com o de outras universidades. Tá? Essa seria a forma, né, esse benchmarking seria a forma que as universidades teriam de aprender com a experiência de outras universidades e melhorar o seu desempenho, e isso nem sempre é possível porque os dados não são divulgados, né? Então, é uma grande dificuldade que se tem. Bom, em relação aos rankings que utilizam pesquisa de opinião, esses são rankings bastante controversos, no sentido de que o prestígio de universidades mais antigas, mais tradicionais, o efeito persistência, que se chama, né, a gente fica com o nome de determinadas universidades na nossa cabeça, e no momento em que os pesquisadores, né, a comunidade científica é perguntada, é entrevistada em uma dessas surveys que os rankings enviam anualmente para os pesquisadores, o que vem à cabeça do pesquisador? São aquelas universidades mais tradicionais, mais conhecidas, as mais antigas, e muitas vezes se omitem, né,
nome de boas universidades de países emergentes, universidades mais novas, mais recentes, e que ainda não são tão tradicionais, né? Os questionários, eles são enviados, ambos os rankings que utilizam metodologias qualitativas divulgam em suas metodologias que fazem um envio de questionários bastante ponderado e proporcional, né, em relação a todos os países do mundo. Porém, a maioria dos questionários devolvidos, eles são devolvidos por países falantes de inglês, né, e isso, então, causa um viés bastante grande nas pesquisas. Quando a gente fala dos rankings que utilizam indicadores objetivos, as maiores críticas dizem respeito à questão da produção científica, que não é igualitariamente indexada pelas bases de dados internacionais, Scopus e Web of Science, que são as bases utilizadas por esses rankings internacionais. Então, no momento em que eu não tenho uma proporcionalidade adequada de todos os países, nas bases de dados, eu já tenho aí um viés importante para ser considerado nos rankings universitários. As bases de dados, elas têm uma distribuição muito mais concentrada em ciências naturais, em medicina, em ciências exatas e ciência da terra, quase que ignorando, então, ciências sociais e humanidades, e, então, deixa muito a desejar para as universidades que são fortes e que produzem bastante nessa área, considerando que essas áreas não estão representadas nas bases de dados. Um outro viés bastante importante de mencionar é a questão das divergências em relação a nomes, né, a atribuição de nomes e a atribuição de filiação dos autores. Então, no momento em que um de nós, pesquisador, um aluno de pós-graduação, ele vai escrever um artigo, o nome do autor, o nome da instituição a qual ele é afiliado tem que estar muito claro e muito consistente, não pode ter erros, por quê? Qualquer erro atribuído no artigo ou nos metadados do sistema de gerenciamento da revista, né, seja o SER, seja o Scholar One ou outro sistema, esse equívoco ele vai se refletir lá na indexação pela base de dados e pode levar a universidade a perder pontuação. Tá? Então, uma universidade que não é atribuída ou que é esquecida, isso é bastante comum com pesquisadores da área da saúde, que muitas vezes assinam só com o nome do hospital universitário, e os hospitais universitários nem sempre estão vinculados às universidades na conversão que as bases de dados fazem, né, nas correções que as bases de dados fazem de nomes institucionais. Então, muitas vezes, a gente tem aqui no Brasil uma proporção grande de produção que é atribuída somente ao hospital universitário, pela informação que o autor passa no momento que escreve o artigo, e isso acaba, esse artigo acaba sendo perdido, ele não é contabilizado pelos rankings internacionais. Bom, aqui eu trago para vocês um pequeno panorama, né, das universidades brasileiras que estão presentes nos rankings internacionais nas edições de 2020. Aqui nós temos os 4 principais rankings internacionais, que são os chamados rankings League Tables. Então, é o ranking de Leiden, o ranking de Shanghai, o ranking QS e o ranking V. Então, a gente vê nesse primeiro conjunto de dados universidades em azul, que são universidades que estão presentes em todos eles, em todos os 4 rankings. O segundo conjunto, universidades que estão presentes em 3 deles. Depois nós temos algumas universidades ali espalhadas, né? Algumas estão presentes em 2 no conjunto verde, outras em 1 dos rankings. O conjunto em laranja, universidades que estão presentes em 2 dos rankings, e o último conjunto rosado, universidades que estão presentes em 1 ranking somente. Eu menciono aqui, destaco que a presença nesses rankings é a presença na tabela classificatória principal do ranking, certo? É possível que essas universidades estejam presentes em subdivisões, em ramificações que os rankings vêm promovendo. Por exemplo, o ranking de Shanghai, ele tem o ranking principal, a edição 2020,
e ele tem ranking específico por áreas do conhecimento, específico por países do BRICS, por países emergentes, existem rankings de universidades novas, com menos de 50 anos, então todos eles vão criando subdivisões, ramificações, outros rankings diferentes que, então, acabam abrangendo, né, contemplando um maior número de universidades brasileiras. Bom, vou falar bem rapidamente, bem brevemente, um pouco sobre a metodologia e os indicadores utilizados por esses rankings, tá? Vai ser uma visão bastante panorâmica e bastante rápida, né? O ranking Leiden, então, que é um dos rankings considerados rankings League Tables, produzido desde 2008 pelo laboratório CWTS, então, da Universidade de Leiden. O ranking de Leiden utiliza uma classificação de universidades baseados em artigos publicados e indexados pela Web of Science, certo? No entanto, eles utilizam a Web of Science como fonte de consulta principal, mas eles, dentro da Web of Science, eles fazem ainda um filtro, né, nas revistas indexadas, e eles registram core journals, que é um conjunto, então, de revistas, que são as revistas principais consideradas pelo ranking de Leiden. Então, é um detalhe bastante importante desse ranking, que se a universidade não publica nas revistas que pertencem ao core journal do ranking, provavelmente perdem pontos, né, ou dificultam a sua entrada ou a sua manutenção nesse ranking. Esse ranking é um ranking bastante importante porque ele é um ranking que é totalmente aberto, a gente consegue acessar as tabelas classificatórias e os dados brutos que eles utilizam. Eles utilizam diversos tipos de cálculo, eles fazem cálculos ponderados, proporcionais, então, ao tamanho das universidades. Isso é muito interessante e é uma forma, né, que as universidades podem utilizar para fazer esse benchmarking, né, para aprender um pouco, verificar como é que as outras universidades, as suas colegas estão se saindo no desempenho nesse ranking. É um ranking bastante fácil de se entender. O ranking de Shanghai, que é um dos rankings mais, se não o mais conhecido do mundo, né? Ele foi lançado em 2003, ele foi criado com a intenção, então, de buscar universidades importantes no mundo onde os alunos chineses pudessem ir estudar. Onde é que os pais, né, as famílias chinesas poderiam mandar os seus filhos para estudar, quais eram as universidades mais importantes e que poderiam receber os seus filhos no exterior. Essa foi a intenção inicial do ranking de Shanghai e ele acabou se tornando um dos principais rankings utilizados, se não o mais importante. Tá? Esse ranking é um ranking bastante controverso, porque ele utiliza muitos indicadores elitistas, tá? Bastante elitistas. Por exemplo, o volume de prêmio Nobel e medalhas Fields obtidos por alunos e docentes das universidades, esse é um indicador que deixa o Brasil, especialmente, totalmente fora, né, porque o Brasil não tem nenhuma dessas medalhas recebidas por universidades, né, nós temos por pesquisadores vinculados a instituições de pesquisa, mas não por universidades. Então, o Brasil perde muito nesses requisitos aqui. O número de pesquisadores presentes na lista dos pesquisadores mais citados da Web of Science, a lista Highly Cited, também é uma lista bastante elitista. O Brasil tem poucos pesquisadores anualmente inseridos nessa lista. E o ranking ainda trabalha com o volume de artigos publicados nas revistas Nature e Science, que também é um indicador bastante controverso e bastante elitista, porque além da grande dificuldade que essas duas revistas apresentam no aceite, né, de um manuscrito submetido, nós temos aqui uma taxa de submissão para esses artigos que é uma taxa bastante alta, uma taxa em dólar, o que torna para nós, brasileiros, com o câmbio do jeito que está, uma batalha grande, né, para ser vencida. Fazer o pagamento das taxas da Nature e da Science, além de ter a qualidade necessária, né, para conseguir aprovar um artigo nessas revistas. Então, são indicadores bastante elitistas. Isso faz com que nós tenhamos poucas universidades brasileiras presentes no ranking de Shanghai.
Além disso, observem aqui que existe também um indicador de produção científica no Science Citation Index e no Social Science Citation Index, que são, então, os dois índices da Web of Science, novamente, tá? Aqui a gente tem, de novo, indicadores da Web of Science. Este ano, eu iniciei, então, um projeto de pesquisa correlacionando a presença das universidades brasileiras nos rankings, no ranking de Xangai, especialmente, vinculada à colaboração científica que essas universidades desempenham com instituições anglo-saxãs. Então, foi mapeado a colaboração das universidades brasileiras com as universidades da Austrália, do Canadá, do Reino Unido e dos Estados Unidos, desses 4 países. E o que acontece, então, quando se faz esse mapeamento? Aqui são alguns resultados preliminares deste estudo. Na área de agricultura, por exemplo, nós tínhamos, então, do lado esquerdo do gráfico, a gente vê as universidades que estavam presentes no ranking de Xangai, o Shanghai GRAS, que é o Shanghai específico por áreas do conhecimento, tá? Então, nós tínhamos essas 6 universidades do lado esquerdo da tela, presentes no ranking de Xangai. No momento em que a gente retira as colaborações, os artigos publicados em colaboração com esses 4 países, a gente observa uma perda de posicionamento dessas universidades no ranking. A USP, por exemplo, que ocupava a 23ª posição do ranking Shanghai GRAS na área de agricultura, ela cai para a posição 43. A Unesp, que ocupava a posição 97, cai para a posição 162. A gente observa a UFSC, por exemplo, é uma universidade que sequer aparece no ranking no momento em que são retiradas essas colaborações. A área de veterinária é ainda mais gritante. A gente vê que existe uma lista mais longa de universidades brasileiras que estão presentes no Shanghai GRAS de 2020 para a área de veterinária. Inclusive a UFPB aparece ali na posição 285, e a UFPB perde a sua posição se for retirada a colaboração com esses 4 países. Então, vejam que aquele conjunto do final do gráfico das universidades brasileiras simplesmente vai desaparecer do ranking, né, da lista do ranking, se for retirada a colaboração com esses países. Então, isso nos leva a crer que a colaboração internacional com países específicos, né, é uma estratégia bastante importante para ser adotada pelas universidades brasileiras. O multi-rank é um outro ranking importante, especialmente no cenário europeu. Esse ranking surgiu em 2008, depois do surgimento do ranking de Xangai, em 2003, onde a comunidade europeia viu que muitas das suas melhores universidades, as mais prestigiadas, elas perdiam espaço para as universidades americanas, que eram as que ocupavam, então, e ainda ocupam o topo, né, do ranking de Xangai. Então, a comunidade europeia encomendou, né, teve essa ideia de criar um ranking europeu que atendesse e que avaliasse critérios e requisitos mais pertinentes àquela comunidade. Ele é um ranking diferenciado, por quê? Ele é um ranking que não promove uma tabela classificatória, ele é um ranking que tem uma interface na web, onde a gente pode mexer e eleger ali critérios que a gente quer avaliar para as universidades. Então, é um ranking bastante participativo, vamos dizer assim. Cada leitor, cada usuário define quais são os critérios que ele quer entender, que ele quer verificar nas universidades que estão ali ranqueadas. Um outro detalhe bastante importante é que esse ranking, ele não busca as universidades, o trabalho é o contrário. A universidade deve enviar um formulário que está disponível no website do Multi-Rank. A universidade preenche esse formulário e ela envia os dados todos os anos. Então, é uma participação muito mais por parte da universidade, né, de querer estar nesse ranking e de enviar os dados anualmente. Esse é um detalhe bastante importante, por quê? Porque
permitiria, né, permite às universidades brasileiras estarem presentes nesse ranking, desde que elas enviem os seus dados. Aqui eu trago nesse gráfico para vocês, só para vocês entenderem, as colunas as barras, perdão. Barras em azul são dados, são indicadores que são provenientes de bases de dados, e as barras laranjas são indicadores provenientes de questionários enviados, respondidos pela universidade. Então, observem que a universidade, ela é responsável por grande parte do fornecimento dos seus dados para o multi-rank. Isso dá uma grande possibilidade às universidades brasileiras, no sentido de aparecerem, né, de mostrarem o trabalho que elas estão realizando. É um ranking muito menos focado em dados quantitativos provenientes de bases de dados como Web of Science e Scopus. Mesmo assim, os nossos resultados não são tão bons, né? Vejam aqui, uma análise do U Multirank de 2020. A gente tem esse volume de universidades, se eu não me engano, são 15 ou 17 universidades brasileiras que apareceram na edição de 2020 do ranking. E a gente tem na legenda aqui à direita a atribuição de conceitos, tá? O conceito A é o melhor conceito de todos, claro. Vejam que a gente tem uma barra pequena, né, para o conceito A, e a barra que mais aparece nesse caso, a coluna que mais aparece nesse caso é a coluna amarela, que é a coluna que diz respeito a dados não informados, ou seja, as universidades brasileiras não estão mandando as suas informações, não estão fornecendo as informações para o U Multirank, o que é uma pena, né, porque esse é um ranking onde a gente pode mostrar o que a gente faz e nós não estamos mostrando. Tá? Chama atenção também as 4 últimas colunas desse gráfico, observem que são todas instituições paulistas, e nessas instituições foi lançado em 2018 um consórcio visando o estudo e a promoção, né, da discussão acerca de rankings universitários. Então, os consórcios dessas 4 universidades, ou consórcio dessas 4 universidades paulistas, vem discutindo isso e está muito atento a estratégias para melhorar as suas posições nos rankings universitários. Então, a gente já vê, apesar de muito recente o lançamento dessa iniciativa, foi 2018, a gente já vê aqui que essas são as universidades que apresentam os melhores desempenhos no U Multirank. O ranking QS é um ranking também bastante importante, parte do League Table. O ranking utiliza dados provenientes de questionários, então vejam que eles têm 50% dos seus indicadores baseados em surveys, em entrevistas que são feitas com acadêmicos e empregadores, e os dados quantitativos são provenientes, então, da base de dados Scopus. O ranking V, que é um ranking que trabalhava junto com o QS, né, até 2004, até 2009 eles trabalhavam em cooperação com o QS, a partir de 2009 eles se separaram, mas ele segue também uma metodologia similar ao QS, trabalhando com pesquisa de opinião, com empregadores e com acadêmicos. Os dados dos indicadores quantitativos também vêm da Scopus. O RUF, que é o nosso ranking da Folha de São Paulo, então é um ranking nacional, super importante no cenário brasileiro, porque consegue demonstrar, né, as características e as peculiaridades aqui do nosso país. Ele teve início em 2012, e aqui eu trouxe para vocês verem os indicadores que o ranking RUF utiliza, e a gente consegue observar que, apesar de haver uma coleta de dados bastante nacional, né, em revistas, publicações em revistas indexadas pela Cielo, bolsistas de produtividade do CNPq, teses defendidas no CNPq, também aqui a gente tem aqui no topo, né, um peso bastante grande a produção científica e citação na Web of Science. A Web of Science aparece aqui depois, novamente, quando se diz respeito à internacionalização, quando se mensura as citações internacionais e as publicações em coautoria internacional indexadas na Web of Science.
né? Então, apesar de focar em indicadores nacionais, o RUF utiliza também fontes de dados bastante internacionais. Bom, eu tentei colocar para vocês um panorama bastante breve, né, sobre os rankings universitários e apresentar algumas conclusões, né? Acho que a primeira delas é a importância de se considerar variáveis particulares nas avaliações universitárias, como o tamanho da universidade, a história, qual é a missão, qual é o objetivo daquela universidade. Muitas universidades não têm nenhuma pretensão de estar em rankings universitários, não têm nenhuma pretensão de internacionalizar. Têm objetivos de atender a comunidade local onde estão inseridas, de trabalhar com extensão ao invés de pesquisa. Então, nem sempre é uma lástima não estar nos rankings, né? A primeira coisa a se fazer é pensar na missão da universidade. Bom, se a missão da universidade, se está entre os objetivos da universidade, aparecer em rankings universitários, algumas estratégias podem ser pensadas já no nível inicial da redação de um artigo, do início de um projeto científico em um laboratório, um projeto que vai ser desenvolvido entre um orientador e um orientando de pós-graduação. Então, primeiramente, assinar o nome de maneira correta e de maneira completa, utilizar, de preferência, identificadores de autor. O ArcID é o identificador mais importante e mais reconhecido. E além do nome do pesquisador, é fundamental que apareça corretamente o nome da instituição. Isso é o que vai garantir a instituição aparecer e somar pontos nos rankings internacionais. O ranking da Folha de São Paulo, vocês viram, apesar de ele utilizar fontes de dados nacionais para coleta de indicadores, o resultado que ele apresenta é muito similar aos rankings internacionais. Por quê? Porque existe um peso grande às fontes de dados internacionais. Quais sejam? Web of Science e Scopus, né? Essas são as duas fontes utilizadas pelos rankings universitários. O Leiden Ranking, que trabalha com os Core Journals, então também é um detalhe importante a ser verificado. De maneira geral, essa discussão sobre rankings universitários, ela precisa ser muito incentivada aqui no Brasil, para que as presenças dessas universidades, elas possam melhorar, elas possam ser incentivadas, para que essas universidades possam criar estratégias, né, para desenvolver melhor o seu desempenho ou focar em determinados objetivos que possam gerar um posicionamento melhor. As relações de colaboração científica são fundamentais dentro desse contexto, né? Já existem alguns estudos que demonstram o quão fundamental essas relações são e o quanto a colaboração internacional com determinados países está correlacionada ao desempenho nos rankings universitários. Então, é um detalhe importante. A publicação dos resultados da pesquisa científica brasileira, ela precisa também focar na publicação em revistas indexadas pelas bases de dados internacionais, que são as bases de dados utilizadas pelos rankings, né? Além de utilizadas pelos rankings, também são as bases de dados que vêm sendo utilizadas pela CAPES na proposta do novo Qualis, né, do Qualis Referência. Então, se nós lembrarmos lá do início da minha fala, eu mostrei para vocês que o Qualis está se baseando no fator de impacto da Web of Science, no site Score da Scopus, e nós vimos que os rankings universitários utilizam essas duas mesmas fontes de dados, né, a Web of Science e a Scopus. Então, mirar em revistas que estejam indexadas nessas bases de dados é bastante importante, uma estratégia bastante relevante. Ainda, as revistas brasileiras, que são publicadas majoritariamente por editoras universitárias, elas também constituem, né, um espaço de publicação muito importante para o Brasil. Grande parte da produção científica brasileira, ela está publicada em revistas brasileiras. Então, o fortalecimento dessas revistas brasileiras, especialmente a indexação dessas revistas por bases de dados internacionais, é um caminho que também pode ser estratégico para a pesquisa científica brasileira, tá? E para a visibilidade, né, da pesquisa científica brasileira.
Bom, eu finalizo assim a minha fala, espero ter contribuído com as discussões de vocês, deixo os meus e-mails para contato, caso vocês queiram comentar ou alguma dúvida, fico à disposição. Samile, muito obrigada pela sua fala, pelos seus comentários. Eu vou resgatar aqui um comentário do YouTube e pedir uma opinião tua, fazer um comentário, né? Precisamos de mais revistas abertas e, assim, tornar o conhecimento amplo e público, com acesso a todos. E aí eu abro um parêntese para me falar de uma vertente dessas revistas abertas, que seriam os periódicos predatórios, que infelizmente a gente hoje em dia vem recebendo convites, não só de periódicos, mas de congressos também, né? E aí eu queria um comentário nesse sentido, até para proteger os alunos, né? Sim, é necessário uma super atenção, porque os convites são diários, né? Para publicação de artigos em revistas e também para publicação de livros ou capítulos de livros, né? Então, qual é a grande diferença entre um periódico predatório e uma revista aberta, uma revista de open access? A grande diferença é a revisão por pares. Tá? Uma revista predatória, ela normalmente não faz revisão por pares, normalmente ela vai oferecer a publicação dali uma semana, 15 dias ou um mês. O que a gente sabe que para uma revista que faz a revisão por pares, é quase impossível, né, fazer uma revisão por pares em um mês. Então, o aluno pode ficar atento a esse detalhe simples de entender. Se vai ser publicado dali 15 dias, tá esquisito, tá? Não tem revisão por pares. Além desse detalhe, as revistas predatórias, elas cobram, né? E, normalmente, cobram taxas que não são taxas altíssimas, não são valores estratosféricos, né? Eu tenho recebido oferta de publicação por e-mail cobrando R$300, R$400, não é um valor tão alto. Se a gente compara, por exemplo, a taxa de uma Nature, que está em torno de $4.000, tá? O valor é muito discrepante, né? Mas a Nature cobra esse valor, mas ela é uma revista que faz revisão por pares. Então, essa é a diferença. O valor cobrado pela Nature, a gente considera APC, que é Article Processing Charge, que são taxas que muitas revistas estão cobrando. Por quê? Porque o acesso aberto, né, aí eu comento um pouco o comentário do professor ali no chat. O acesso aberto, ele é muito importante aqui no Brasil, e o Brasil é um dos países que mais aderiu ao acesso aberto no mundo. Então, a gente tem grande percentual das nossas revistas brasileiras que estão em acesso aberto, mas quem é que sustenta, né, esse processo editorial em acesso aberto? Antes nós tínhamos as assinaturas, que eram pagas, quando ainda a gente tinha as revistas publicadas em papel e tal, eram valores módicos, né, de assinaturas para as nossas revistas, mas havia um valor ali envolvido. No momento atual, não há valor de assinatura, as revistas estão abertas, e nem todas as universidades têm a estratégia de fomento, né, de incentivo financeiro às revistas científicas. Então, uma forma que os editores estão encontrando de sustentar as revistas é através da cobrança dessas taxas, que são as chamadas taxas APC, certo? Então, uma diferença, né, especialmente para os alunos, né, fiquem atentos. Revistas sérias também cobram, podem cobrar, nem todas, mas muitas cobram APC, mas fazem revisão por pares. Revistas predatórias, em geral, não vão fazer a revisão por pares e vão cobrar uma taxa de APC que nem sempre é alta. Tá? Às vezes é uma taxa relativamente tranquila de se pagar, mas é uma revista predatória. Existem várias listas na internet. Se vocês buscarem no Google por Predatory Journals, vocês encontram algumas listas que também podem auxiliar, né, a decidir. Isso, e mais recentemente vemos, eu venho recebendo também convites para congressos nos quais eles pagam parte dos gastos com hotel e tudo mais, né? Então, os alunos principalmente fiquem atentos, né? Se você acabou de publicar um artigo em congresso
e já te chamam para uma palestra, né, já tem uma bandeira vermelha aí, né? É verdade. Verdade. Porque também a gente sabe que os eventos também, eles é uma fonte de gerar recurso, né, de gerar dinheiro, através das inscrições e etc. Então, são livros, revistas e os eventos, bem lembrado, Mônica. Isso. E um comentário interessante sobre a correta atribuição da autoria, né? Para a gente ter cuidado na forma que vai escrever o nome, ou nas abreviações, ou como escreve primeiro nome de família, se tem nome do meio, para que todas as publicações sejam, de fato, atribuídas a você, né? E, às vezes, a gente até se depara, quando vai calcular algum índice de impacto, né, associado à pós-graduação, professores que têm vários nomes, né, acabam tendo perfis múltiplos, e aí acabam tendo os índices pulverizados, né? Então, existe a ferramenta, né, de combinar esses perfis para que tudo seja contabilizado para uma pessoa e um programa de pós-graduação, né? E que é interessante, né, seguir essa sequência, também ajuda a instituição, né, na questão da visibilidade. Sem dúvida, porque é o trabalho inicial do pesquisador que vai levar para a instituição essa produção, né? Várias instituições fazem, inclusive, campanhas, né, no sentido de educar o aluno, o professor, que faça a entrada do nome da instituição dessa maneira. Normalmente é a forma por extenso do nome em português, né? Então, o aluno que coloca, por exemplo, o nome do PPG antes do nome da instituição, ele pode prejudicar a instituição nessa contabilização, né? Então, é um detalhe pequeno, né, que começa lá no início da escrita científica, né, e muitas vezes eu vejo que acontece comigo, quando a gente trabalha num grupo de colaboração maior, um dos membros do grupo fica responsável por submeter o artigo, e daí na hora que está submetendo não lembra de cabeça se tem acento, se é com Z, se é com S, quando reúne membros de um grupo de universidades diferentes, troca, às vezes, o nome da universidade. Então, às vezes, é uma desatenção total, né? E no momento em que a gente vai submeter o artigo, a gente quer fazer logo, terminar, né? Entregar. Então, são cuidados básicos que eu acho que a gente pode tentar controlar, né? No momento da nossa redação científica, porque isso pode ajudar, sim, a universidade a melhorar as suas avaliações, tá? Seja na CAPES, seja em rankings internacionais, rankings nacionais como o RUF. Isso, e aí se destaca, por exemplo, na Universidade Federal da Paraíba, nós temos editais frequentes para a tradução, né, de artigos científicos e outros de auxílio ao pagamento, né, das publicações em periódicos open access, que são pagos, não predatórios, tá? Que sejam indexados, né, que estejam aí no extrato superior aí da CAPES, que não só um incentivo à publicação, mas que a gente se exponha, né, que a gente esteja mais disponível para que nos citem também, né, para que conheçam o nosso trabalho. Então, só para a gente fechar aqui pela hora, professora, só um comentário final para os alunos de pós-graduação que estão começando a mergulhar aí nesse mundo de publicação científica e de escrita, né, acadêmica. Eu acho que a grande sugestão que eu posso deixar busquem pesquisas, né, e o desenvolvimento de projetos com profundidade, porque uma pesquisa bem desenvolvida, com profundidade, né, com boas hipóteses, com bons resultados, com bons critérios metodológicos, né, seguidos, bons procedimentos metodológicos sendo seguidos, isso vai resultar num paper, né, num artigo de qualidade. E um artigo de qualidade, ele pode ser enviado para uma boa revista, uma revista que vai dar repercussão individual ao próprio pesquisador e também uma boa repercussão ao PPG e à universidade como um todo, né?
Acredito que na área das engenharias vocês transitam muito bem em inglês, então a questão de escrever em português em periódicos brasileiros não é um detalhe tão importante quanto é para as humanidades e ciências sociais, né? Então, acho que o cerne, né, o objetivo principal tem que ser desenvolver um bom trabalho. Tendo um bom trabalho, se consegue publicar numa boa revista, né? E, claro, o produtivismo está aí, a gente precisa produzir, os indicadores todos estão aí, mas eu sempre tento manter esse foco na qualidade, né? É bom ter um bom trabalho publicado numa boa revista do que um salame science, né? Aquele trabalho fatiado em vários pedacinhos e, enfim. Isso, uma publicação de mais impacto, né? Que tenha mais repercussão do que o salame fininho, né? Uma contribuição infinitesimal, vamos dizer assim, né? Exatamente. Professora, muito obrigada pela sua palestra, pelos seus comentários. Um prazer estar aqui com você. E a gente encerra por aqui, então. Tá bom, muito obrigada pelo convite mais uma vez e um bom término de evento. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau.